Atualmente, muitos países vivem abaixo da linha da pobreza. Os motivos são muitos e vão desde conflitos internos até questões de política internacional. Porém, existem países que no passado foram tão pobres quanto alguns países da atualidade, mas que conseguiram prosperar em algum momento de sua história, chegando a serem as nações ricas e poderosas que são hoje. Se você gosta de história, geopolítica e curiosidades, inscreva-se no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda muito no algoritmo. Siga a página no Instagram, onde sempre tem memes e curiosidades por lá. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Até a segunda metade do século XX, Cingapura era um dos países mais pobres do mundo. No momento de sua independência, a ilha era apenas um porto esquecido do Sudeste Asiático e que anos antes havia sido destruída devido à invasão japonesa. Na década de 60, o país tentou se unificar com a Malásia, mas logo foi expulso da federação. Após isso, o primeiro-ministro Lee Kuan Yew iniciou um processo econômico e social que fez a ilha atrair investidores. Os baixos impostos cobrados pelo governo, o incentivo acadêmico para a população e uma série de reformas estruturais fizeram do país um grande centro econômico na Ásia em menos de 3 décadas. As reformas de educação e tecnologia também fizeram a região se tornar um país de intelectuais e mentes brilhantes. Atualmente, Cingapura é um dos maiores centros econômicos da Ásia e do mundo, tendo o PIB nominal de 340 bilhões e o per capita de 59 mil. Embora a questão social e política ainda seja controversa, já que o governo é considerado autoritário e repressor de liberdades individuais, ainda assim Cingapura é vista como um dos maiores sucessos econômicos da história recente. Apesar de hoje em dia o país ser sinônimo de riqueza, os Emirados Árabes Unidos eram uma região esquecida e pobre no início do século passado. Os Emirados haviam caído nas mãos de vários impérios durante sua história: árabes, otomanos, persas e, por fim, britânicos. Durante os primeiros anos de dominação inglesa, a principal fonte de comércio era a pesca e a exploração de pérolas, que quase sempre eram destinadas à metrópole. Porém, a partir da década de 30, os líderes da região começaram a investir em petróleo que era comprado por empresas britânicas. Na década de 60, o gás e o petróleo já eram a principal fonte de economia do país. Após a independência, os Emirados Árabes Unidos nunca mais pararam de crescer. As exportações para o mundo inteiro fizeram do pequeno reino pobre do Golfo Pérsico um dos países mais ricos do mundo, com um PIB nominal de mais de 400 bilhões de dólares e um PIB per capita de 43 mil dólares. Além disso, os Emirados Árabes Unidos se consolidaram como um dos maiores centros turísticos do Oriente Médio e do mundo, atraindo milhares de turistas todos os anos. Atualmente, o Luxemburgo é a sede do Tribunal de Contas da União Europeia e um dos países mais ricos do continente. Mas até o início do século XX, o Grão-Ducado era uma nação pobre e agrária, com uma indústria bem fraca. A pobreza fez várias pessoas partirem do país em busca de condições melhores de vida. Porém, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo acelerou a indústria da exploração de ferro e carvão, aumentando seus ganhos e alavancando a economia. A industrialização foi bem tardia, mas deu bons resultados em poucas décadas. A venda de rosas geneticamente modificadas para países ricos também gerou muita renda para os cofres públicos. Atualmente, o PIB nominal de Luxemburgo é de 73 bilhões, enquanto o PIB per capita é de 115 mil, um número bem alto se considerarmos que o país é quase 200 vezes menor que o Brasil. Além do status econômico, existe o status social, onde bancos e grandes empresas têm sede na capital, que também é chamada de Luxemburgo. O anfitrião da Copa do Mundo de 2022 também já teve um passado bastante obscuro. A Península do Catar era até o século XVIII habitada por algumas aldeias de pescadores e comerciantes sem muito valor estratégico. Porém, na década de 40, começou a exploração de petróleo e gás natural. Os ganhos foram quase que imediatos, e mesmo após a independência em 1962, o país só foi crescendo. A política internacional do governo também ajudou bastante, já que o Catar sempre apoiou as operações militares de potências ocidentais no Oriente Médio, como na Guerra do Golfo e na Guerra do Iraque. Esses últimos garantiram melhores laços com o Ocidente, aumentando os investimentos e exportações. E apesar de ser considerado um país com poucas liberdades individuais e políticas, ele segue se firmando como uma potência regional média no Oriente Médio. Como já dito antes, o Catar é o anfitrião da Copa do Mundo de 2022, sendo o primeiro país árabe a realizá-la.
Após anos de dominação japonesa e mais outros anos de guerra, a Coreia do Sul era um país pobre e devastado na década de 50. Os indicadores da época se comparam hoje com países da África subsaariana, como Zimbábue, Malawi e Namíbia. A Coreia do Sul sobrevivia basicamente de ajuda externa, principalmente dos Estados Unidos. Porém, na década de 60, uma estabilidade política tomou conta do país, o que foi aproveitado para que o general Park Chung-hee tomasse o poder em um golpe de Estado em 1962. A ditadura militar perseguiu e matou milhares de pessoas. Entretanto, o presidente começou a investir na indústria e nas exportações através de acordos com famílias ricas e países do bloco capitalista. Em menos de 2 décadas, a Coreia do Sul já era uma potência regional emergente, no que ficou conhecido como o Milagre do Rio Han. Após anos de ditadura, o país passou pela redemocratização em 1987 e, na altura, já era considerado um dos 4 tigres asiáticos. Atualmente, o PIB nominal é de US$ 1 trilhão, o PIB per capita é de 28 mil. A Coreia do Sul de hoje não apenas é uma potência econômica, mas também cultural, já que o K-pop e os doramas são uma verdadeira sensação no Ocidente. Nada mal para um país que há 60 anos atrás tinha um povo que fazia uma refeição por dia devido à pobreza. A Noruega era um dos países mais pobres da Europa até a década de 40, com uma economia bastante baseada na pesca e na escassa agricultura, já que o país é bem gelado, o que impede uma produção forte nessa área. A indústria era bem fraca e primitiva, fruto também da economia de baixa renda. Porém, na década de 60, o petróleo foi descoberto no espaço marítimo norueguês e logo começou a ser explorado. A Noruega começou a exportar seu petróleo para todo o mundo, mas a economia não ficou apenas estagnada nisso, já que a pesca e a agricultura foram modernizadas, o que permitiu uma diversificação na economia. A exploração de carne de peixe e baleia foram um dos fatores chaves na integração da Noruega no cenário internacional. Atualmente, o país nórdico tem um PIB nominal de 282 bilhões e um PIB per capita de 55 mil, o que é algo bem expressivo se considerarmos que a população do país é de apenas 5 milhões de habitantes. Não apenas na economia, mas a Noruega impressiona no turismo e nas belas paisagens que atraem turistas todos os anos. O Japão hoje é uma das maiores economias do planeta, sendo uma potência militar, econômica, tecnológica e política da Ásia Oriental. Porém, após a Segunda Guerra Mundial e a rendição do eixo, o país entrou em decadência e começou a perder seus territórios e orgulho nacional. A derrota na guerra também gerou uma pobreza enorme, onde a população mergulhou na fome e miséria. Além disso, o território ficou sob ocupação militar americana durante muitos anos até meados da década de 70. Ainda assim, o Japão conseguiu se reerguer e tornar-se uma nação tão próspera quanto era antes. Através do crescimento tecnológico, social e político, o país começou a exportar seus recursos e tecnologias, e na década de 60 já era novamente uma potência emergente e chegou a ser o anfitrião das Olimpíadas de 1964. Nos anos seguintes, o crescimento econômico levou o Japão a liderar a economia asiática nos anos 70 e 80, onde muitos até acreditavam que os Estados Unidos seriam ultrapassados como superpotência perante ao Império do Sol Nascente. Isso nunca aconteceu devido ao crescimento da China nos anos 90, mas ainda com isso, o Japão tornou-se uma nação próspera e referência no que se refere à estabilidade política, bem-estar social, economia, tecnologia e transparência.